No Evangelho escrito por João, capítulo 8, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e aí vai lá e oferece a sua Bíblia para ler junto com ele, junto com ela, e abençoa assim o seu vizinho aí à direita ou à esquerda. Queremos falar nessa noite sobre o modo de Deus de lidar com o pecado. Evangelho de João, capítulo 8. E eu vou ler do verso 1 ao verso 11. Por favor, acompanhe essa leitura. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, ensinava o povo. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Irmãos, esse é um dos lindos episódios na vida do Senhor Jesus Cristo. Uma história que nos emociona, que mexe com a gente, pela beleza e pelo amor do Salvador. Mas eu lhes digo, amados, que não é apenas uma história bonita, é também uma história importante. Porque nos mostra qual é a maneira como Deus lida com o pecado. Todos nós precisamos lidar com o pecado, porque todos nós somos pecadores. Se você duvida, leia Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ali está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não apenas somos pecadores, mas o nosso pecado nos destitui da glória de Deus, rompe a comunhão, nos afasta do Senhor. E é por isso que a gente precisa lidar com o nosso pecado. E, infelizmente, existem mais maneiras erradas do que certas de fazer isso. Qual é o seu jeito de lidar com o pecado? Qual é o jeito de Deus de lidar com o pecado? Essas perguntas encontram resposta neste lindo trecho da Escritura que nós acabamos de ler. Qual é o modo como Deus lida com o pecado? Qual é o modo como muitos têm lidado com o pecado? O primeiro modo, queridos, é o modo negação. O modo negação, nessa história, se revela num personagem que se destaca por não aparecer. Um personagem curioso. E ele chama a atenção na história justamente por não fazer parte dela.
A Bíblia diz que Cristo ensinava numa manhã em Jerusalém, quando chegaram os fariseus e os publicanos, seus velhos inimigos, seus constantes adversários, arrastando uma mulher, colocando-a diante do Salvador e dizendo: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda que sejam apedrejadas, e tu o que dizes? E o texto sagrado é muito claro ao dizer que eles faziam isso não porque estivessem preocupados com a lei ou com a mulher, mas porque queriam colocar Jesus à prova e apanhá-lo, enredá-lo naquela situação difícil. Pois bem, se a mulher era adúltera, se ela foi apanhada em flagrante adultério, onde estava o adúltero? Porque vamos combinar uma coisa? Adultério é o tipo de pecado que não dá para cometer sozinho. Você precisa de ajuda. Tem que haver um cúmplice no crime. E quando os fariseus disseram a Jesus, a lei manda que estas sejam apedrejadas, eles não estavam dizendo exatamente o que a lei dizia. O que a lei dizia é que o homem e a mulher deviam ser apedrejados. Então, onde estava o homem? A Bíblia não diz, mas é muito fácil imaginar. Ele deu no pé. Com a ajuda dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque ele era homem. E naquela sociedade, e ainda hoje na cabeça de muitas pessoas, o padrão moral não é o mesmo para homens e para mulheres. Então o personagem não aparece na história simplesmente porque ele achava que não precisava aparecer. Se aquele homem fosse entrevistado, diria: eu não fiz nada de errado. Eu fiz o que qualquer homem faria. A mulher não. A mulher precisa se dar ao respeito, a mulher precisa resistir à tentação, mas eu sou homem. E então ele se sairia com essa desculpa, com essa justificativa. E, meus queridos, nós chamamos isso de negação. Negação é a incapacidade do ser humano de reconhecer o seu erro, do seu pecado. É a tendência do ser humano de justificar os seus atos. E eu vou dizer uma coisa para você com muita clareza. E eu espero que você entenda com muita clareza. Se você quiser encontrar justificativas, desculpas, razões para fazer o que você faz, você encontra. Porque se há uma coisa na qual nós, seres humanos, somos bons, é encontrar desculpas para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas contradições e para os nossos pecados. Então aquele homem não aparece na história porque ele achava que não tinha por que aparecer. Ele não tinha por que lidar com o pecado. Se alguém dissesse: cara, e esse pecado? Ele diria: pecado? Que pecado? Eu tenho dito aqui na igreja que os 3 demônios mais perigosos do inferno se chamam nada a ver, que tem e tudo bem. Outros demônios não têm levado tanta gente para as chamas do inferno quanto estes 3. Nada a ver, tudo bem, que tem? É a tentativa do ser humano de se justificar. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre essa justificativa? Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a pior coisa que você pode tentar fazer com o seu pecado é negá-lo, é escondê-lo, porque existe um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo perscruta. E diante desse Deus, você e eu estaremos e a Ele daremos conta. Mas é um modo negação, é um modo encontrado por muita gente. Não, eu não fiz nada de errado. Eu fiz o que todo mundo faz. Eu fiz o que se esperava de mim. O segundo modo de lidar com o pecado, queridos, é o modo dos escribas e fariseus, o modo projeção.
projetar é atribuir ao outro o que não aceitamos em nós mesmos. Parem para pensar junto comigo, por que o pecado daquela mulher incomodava tanto os escribas e os fariseus? Será que é porque eles eram tão santos, tão puros, tão corretos, que não podiam nem ver ou saber de um pecado? A história deixa claro que não. Porque quando Jesus diz, aquele de vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, eles foram saindo. Você reparou, a Bíblia diz que começando pelos mais velhos até os mais novos. Talvez porque os mais velhos tivessem mais sabedoria. Talvez porque os mais velhos tivessem mais pecados. O fato é que nenhum deles ficou ali, porque todos eles foram forçados a reconhecer que tinham os seus pecados. Então acompanhe o meu raciocínio. Se eles eram pecadores, por que o pecado daquela mulher os incomodava tanto? Se nós, seres humanos, somos pecadores, e a Bíblia diz que somos, por que o pecado dos outros nos incomoda tanto? É porque quando estão olhando para o pecado do outro, não olham para o pecado da gente. Aqueles escribas e fariseus chegaram apontando o dedo para aquela mulher e dizendo, mestre, é uma pecadora. Eles queriam que todo mundo olhasse para ela, que Jesus olhasse para ela, que Deus olhasse para ela, para que assim ninguém olhasse para eles. Mas deixe-me dizer uma coisa a você, toda vez que você aponta o dedo para alguém, 3 dedos apontam para você. Então, meus queridos, quanto mais pecadores somos, mais o pecado do próximo nos incomoda. Nós enxergamos com clareza o pecado daquele que está à nossa volta. Nós somos capazes de identificar os pecados dos políticos, os pecados dos artistas, os pecados dos vizinhos, até mesmo os pecados dos irmãos. E somos capazes de apontá-los. Normalmente a gente se compara a quem a gente acha que é pior do que a gente. Ninguém se compara ao que é melhor. A gente se compara ao que é pior. E é nessa comparação a gente se consola dizendo, não sou assim tão mal. Eu tenho más notícias para você. A Bíblia diz que o seu padrão é Cristo. E então as coisas começam a ficar difíceis. Mas você pode continuar projetando. Você pode continuar apontando o dedo. Você pode continuar revoltado com o pecado da sua mulher, com o pecado do seu marido, com o pecado do seu filho, com o pecado do seu pai, com o pecado do seu vizinho, com o pecado do seu irmão. Mas se você comparecer diante de Deus e falar, Deus, como eu devo me apresentar diante de Ti? Ele falará sobre aquilo que você sabe, você tem feito de errado. E você sabe o que você tem feito de errado. Nenhum pecado é escondido. Porque todo pecado tem pelo menos 3 pessoas que sabem. Você que pecou, Deus que viu e o diabo que te tentou. Então, todo pecado escondido na terra é um escândalo público no céu. E não adianta a gente tentar transferir. Não adianta a gente tentar apontar. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente quer falar com Deus sobre o que há de errado na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. Mas Deus quer falar com a gente sobre o que há de errado com a gente. Então amolece o seu coração. Abaixa as suas defesas. Abre as portas da sua alma. E diz, Senhor, me trata, me cura. Me liberta, porque eu não quero ser como aqueles escribas e como aqueles fariseus. O adúltero não recebeu perdão, porque negou. Os escribas e fariseus também não receberam perdão, porque projetaram. Mas aquela mulher recebeu perdão, porque se arrependeu. E esse é o terceiro modo, o modo arrependimento. O modo daquela mulher, que começou nos dando um exemplo tão mau, mas terminou nos dando um exemplo tão bom. Exemplo de quê? De arrependimento. E o silêncio daquela mulher foi uma confissão, não é mesmo? As pessoas gritavam, os escribas e os fariseus denunciavam,
cobravam uma resposta de Jesus, e a mulher estava em silêncio. Ela poderia falar. Se ela quisesse falar, teria o que dizer. Por exemplo, ela poderia dizer: mas olha só, seu Jesus, eu não pequei sozinha. Ela poderia dizer: seu Jesus, esse povo aqui que me acusa também tem os seus podres, eu poderia denunciá-los. Aquela mulher poderia fazer isso, e talvez essa seja a sua vontade neste momento. Quando Deus começa a confrontar você com a sua necessidade de perdão, de transformação, de vida nova, algumas vozes se levantam em resposta. Eu digo a você: silencie essas vozes. Porque aquela mulher, com o seu silêncio, fez o que de melhor poderia fazer. Eu não tenho desculpa, eu não tenho defesa, eu errei. Essa é a verdade, esse é o fato. Ela assumiu a sua culpa e confessou-a com o seu silêncio. E queridos, é claro que não era essa a intenção dos escribas e dos fariseus. A intenção dos escribas e dos fariseus era prejudicar Jesus e, de quebra, a mulher. É claro que não era essa a intenção dos escribas e fariseus, mas mesmo não sendo essa a intenção deles, eles acabaram fazendo um favor para aquela mulher. Porque eles levaram aquela mulher ao único que poderia resolver o problema dela. Qual era o problema daquela mulher? Pecado. Quem pode resolver o problema do pecado? Só Jesus. Só Jesus. Então aquela mulher, arrastada violentamente, em meio à vergonha, até a presença de Jesus, estava agora diante daquele que poderia solucionar a sua causa. Mas Deus é tão bom com a gente, que a gente não é levado à presença de Jesus pela voz cruel dos nossos acusadores. A gente é levado à presença de Jesus pela voz doce do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, João capítulo 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então existe agora uma voz aí no seu coração. E essa voz está dizendo: vamos lá ver Jesus. Vamos lá conversar com Deus. Vamos lá resolver esse negócio. Você não está sendo arrastado para diante de Jesus por escribas, fariseus, acusadores, gente que quer o seu mal. Você está sendo convidado a comparecer diante de Jesus pela voz doce, suave, meiga e amorosa do Espírito Santo do Senhor. E é muito diferente, graças a Deus, é muito diferente. Mas só pode haver perdão onde há arrependimento, onde há reconhecimento, onde há confissão. E onde o arrependimento existe, o perdão é possível, porque o perdão é o modo de Deus de lidar com o pecado. Falamos sobre o modo do adúltero, falamos sobre o modo dos escribas e fariseus, também sobre o modo da adúltera. Vamos falar agora sobre o modo de Jesus, o modo de Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos e irmãs, e este é um detalhe interessante, que enquanto as pessoas acusavam aquela mulher, Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo, versículo 6. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra, versículo 8. Você sabia que esses versinhos, o versículo 6 e o versículo 8, são os únicos versos na Bíblia inteira que falam que Jesus escreveu? Desde a primeira página da Bíblia até a última, e são muitas páginas. É só nesses dois versinhos que aparece Jesus escrevendo. E o João não disse o que Jesus escreveu. A gente é curioso.
E como a gente é curioso, e essa história tem 2000 anos, tem 2000 anos que os estudiosos da Bíblia estão tentando responder a essa pergunta: o que Jesus escreveu? Alguns dizem, eu acho que Jesus escreveu o que a lei dizia de verdade. Eu acho que Jesus escreveu os pecados que ele sabia da vida de cada um. Irmãos, se fosse importante a gente saber o que Jesus escreveu, a Bíblia dizia. Não foi importante o que Jesus escreveu, foi importante onde Jesus escreveu. É esse o detalhe. Isso é importante, por isso que isso ficou na Bíblia. Onde Jesus escreveu? No chão, na terra, na areia. E o que Jesus queria dizer com isso? Olha, o que quer que ela tenha feito, e o que quer que nós tenhamos feito, pode ser apagado. Está escrito na terra, está escrito na areia. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo, não gosto daquele sujeito, irmãs. Não gosto, confesso. Aquele desqualificado do diabo tem 2 empregos. A Bíblia diz que ele é tentador e acusador. Então primeiro ele tenta, depois ele acusa. Primeiro ele diz, pode fazer, não vai dar ruim não. Ele falou com uma voz doce ao ouvido daquela mulher e disse, você merece, todo mundo merece ser feliz, deixa de ser boba, não vai acontecer nada, nunca vão apanhar você. Mas depois que a gente cai na esparrela do diabo, ele muda de profissão, muda de emprego, agora ele é o acusador. E ele disse, não tem mais esperança para você. Seu lugar no inferno está reservado. Aquilo que você fez nunca, jamais, Deus poderá perdoar. Irmãos, por que Jesus escreveu na areia? Porque em Isaías 43, 25, em Isaías 43, 25, Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e delas não mais me lembro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este é o modo de Deus. O modo de Deus é o perdão, o modo de Deus é a restauração, o modo de Deus é o virar a página, é o passar a borracha, é o lavar com o poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Porque em 1 João, capítulo 1, versículo 9 e versículo 7, nós lemos que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, para nos purificar de toda injustiça. O Senhor diz, eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões e delas não mais me lembro. Aleluia. Esse é o modo de Deus. Esse é o modo de Deus. Havia um homem que andava nos caminhos do Senhor e buscava fazer a vontade de Deus. Mas um dia esse homem caiu, pecou, se entristeceu. Arrependido, ele foi até Deus e disse, Deus, peço-te que perdoes o meu pecado. E Deus lhe disse, está perdoado. Aquele homem saiu feliz da presença do Senhor e foi seguir o seu caminho, o caminho da fé, o caminho que leva ao céu, o caminho da vontade de Deus. Mas lá adiante ele tornou a pecar. E agora ele ficou ainda mais triste do que da primeira vez. Ficou simplesmente arrasado, destruído. E ele voltou até Deus, coberto de vergonha e de vexame, de tristeza e de angústia. Ele se apresentou diante de Deus e disse, Deus, peço-te que me perdoes este segundo pecado. E Deus disse para ele, segundo, qual foi o primeiro? Esse é o nosso Deus. Amém? Deus é bom demais. Deus é bom demais. É por isso que o diabo não quer que você conheça Deus.
porque Deus perdoa, porque Deus transforma, porque Deus purifica. Jesus olhou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, ainda sob o impacto da emoção e do medo, com o coração disparado, disse: Senhor, ninguém me condenou. Jesus era o único ali que tinha o poder de condená-la, porque era o santo Filho de Deus, o único sem pecado naquele lugar, mas escreveu na areia, escreveu no chão, onde tudo pode ser apagado. E olhou para ela e disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus não disse a ela que o que ela tinha feito não era importante. Jesus não disse a ela que o que ela tinha feito não era errado. Jesus não disse a ela que o que ela fez todo mundo faz. Jesus disse a ela: isso que você fez é pecado. Entristece o coração de Deus, degrada você mesma, como todo pecado. Mas onde há arrependimento, pode haver perdão. Vá e não peques mais. Se alguém naquele dia perguntasse àquela mulher o que aconteceu hoje em Jerusalém, ela diria: Jesus me salvou. Mais do que isso, Jesus me transformou. Eu sou uma nova mulher. Eu sou uma nova criatura. Agora eu quero ter uma vida de santidade, de correção, de integridade, não para obter o perdão, mas porque já o recebi das mãos bondosas do Salvador Jesus Cristo. Você sabe que esse perdão para Deus custou um preço muito alto. Eu disse que os nossos pecados podem ser perdoados. Eu disse que os nossos pecados podem ser apagados. Você sabe como os nossos pecados são apagados? Com o sangue de Jesus Cristo. Porque pecado é coisa muito séria, é coisa terrível. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Ele morreu para que você pudesse viver, ter vida abundante na terra e vida eterna no